Matos Nascimento faz um desabafo sincero e mostra a saudade que ele tem do verdadeiro evangelho, dos verdadeiros louvores e da busca por servir a Deus de verdade, sem querer ser estrela. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que ainda não é inscrito, aproveite, é de graça, não custa nada. Se você não gostar, você se desinscreve de novo e sai fora. Já vai dando like nesse vídeo para que outras pessoas vejam esse conteúdo e o algoritmo divulgue que é um bom entretenimento. Então, veja esse testemunho de Matos Nascimento, daquele que eu o conheci pessoalmente e conheci o seu testemunho e vi a alegria, o fervor que havia. E também conheço, por experiência, os tipos de músicas que acontecem hoje no mundo gospel, que anda longe de ser para Deus realmente. Nós estamos vivendo um tempo de tantas polêmicas, meu Deus, nunca vi tanta coisa acontecer no meio do evangelho como hoje. Eu acho que a coisa ficou tão light hoje. A gente não vê mais cantores, pregadores que são provados para depois serem aprovados para cantarem ou pregarem por Jesus, por Senhor. Hoje em dia fazem um curso teológicozinho aí, qualquer coisa, já é pastor e já é cantor, gravou uma coisinha, botou na internet, estourou, já é cantor. Alguns são chamados assim mesmo sem serem provados por Deus, mas outros são máquinas. E a gente não é nunca juiz, a gente não pode julgar ninguém jamais. No vídeo a seguir, Matos Nascimento compartilha sua visão sobre o que ele percebe como uma ausência de profundidade em muitas das músicas produzidas atualmente. Ele faz um alerta sobre a superficialidade que tem marcado o trabalho de alguns cantores e compositores da nova geração. Segundo ele, estamos vivendo um tempo em que há muito som, muita produção, mas pouca essência espiritual e verdadeira entrega. Queremos saber sua opinião. Você concorda com esse ponto de vista de Matos Nascimento? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos assistir agora. É que a gente não ouve hoje, a gente só ouve muita coisa, muita pandeirada, muita bateria, muita coisa, muito barulho, mas não tem essência. Tem que ter essência. Tem que pregar, explicar a palavra de Deus. Quer dizer, tem não, deve, né? Eu gosto do meu estilo, é assim, eu não gosto muito dessa barulhada que tem aí, esse não sou muito chegar nesse não, porque não tem essência, tem que ter poder para atrair o Senhor da igreja, e só atrai aquilo que é espiritual. O que é espiritual atrai o Espírito de Deus para a igreja, porque não é todo lugar que o Espírito de Deus está. Ele contempla, mas não se manifesta, não participa. É muito difícil, eu fico com medo quando alguém diz assim: olha, Deus está mandando te dizer. Ai meu Deus. E se Deus não está mandando dizer? Porque quando Deus manda dizer, Ele cumpre. Mas tanta coisa não se cumpre. Meu Deus do céu. Tanta coisa não se cumpre. O povo está enganado por um evangelho mentiroso. E a frase é essa, mentiroso, a palavra é essa. Porque o evangelho de verdade, quando você prega a Bíblia, o Espírito de Deus se manifesta na igreja e você sente a unção de Deus na vida de quem está pregando, porque está pregando a verdade liberta, ó. Tá vendo aí? Como tem gente que não é liberta porque não pregam a verdade para o povo ouvir. Eles que pregam e quem ouve também não fica liberto. Porque aí conhecereis a verdade vos libertará. Quem é verdadeiro é de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vou perder meu tempo aqui cantando para você muito bonito, para você ficar, vou seguir o Matos, nada disso. Isso não dá vida eterna. O que dá vida eterna
é abrir a Bíblia, dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho urgente para que tudo aquilo que não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que tem a vida eterna? Porque aceitou Jesus, porque Ele morreu para salvar. E vai falando, vai se enchendo, e Deus vai só. Eu tenho 32 anos de carreira e tem pessoas que dizem assim: mas como é que você consegue ficar esse tempo todo e viaja ainda até hoje? Tem convite do Brasil e do mundo. Essa semana passada ligaram da Irlanda, vieram aqui do Brasil me chamar de Portugal, dos Estados Unidos, de Dallas. A minha sobrinha Michelle está lá, falou: Matos, querem trazer você aqui de Miami. Por que chamam do Japão, do México de novo? Por que chamam? Porque estão sentindo falta. Sabe quem disse para mim, um irmão dos Estados Unidos? Disse assim: estou falando diante de Deus. Disse: irmão Matos, os cantores que têm mais nome no Brasil estão mudando para os Estados Unidos, estão morando aqui. E eles querem fazer agenda aqui, claro. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão Matos, é tão chato o que eles cantam, é tão sacal o que eles cantam, que a gente quer te trazer, porque você tem essência na letra, você fala, você canta pregando o evangelho. Ó, eu nunca pedi camarim e nem segurança, e nunca pedi hotel 5 estrelas, nunca, na minha carreira toda, graças a Deus. Eu nunca exigi hotel maravilhoso, nunca mesmo. Agora há poucos dias fiquei lá em Goiânia do Pará, um hotel chamado Padre Cícero, coitado, muito velho, um hotel todo velhinho assim, mas limpinho. Entrei, fiquei no meu quartinho ali, chuveiro gelado que eu não guardei água fria, mas eu fiquei quieto, tomei banho. Olha aqui, você precisa compreender, mesmo que você tenha muito dinheiro e sabedoria humana, estudo, você precisa compreender que há alguém muito maior que você que criou os céus e a terra. Precisa compreender que você vai morrer um dia. Você não é super-homem, você é ser humano e você vai morrer. E se você morrer, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E para onde vai a tua alma? Em 1993, eu tive no coração um desejo sincero de ser servo de Deus. E eu, completando 17 anos, eu tinha um circo, que era um sonho que eu estava realizando. Eu tinha aparelhos de magia, eu fazia malabarismo, fazia palhaçada. Meu pai era porteiro do circo. Meu irmão, que é presbítero, fez número de malabarismo no circo. E eu tinha 4 profissionais. Era o Eugênio, era o maluco do arame bambo. O Edilson era o palhaço Castanhola. Tinha o Vilani, que era um mestrador de cena. E tinha a Francisca, que era dançarina, era a esposa do Vilani. E eram pessoas que trabalhavam comigo. Eu treinava numa academia de artes marciais, de Kung Fu, que era outro sonho que eu estava realizando. E eu tinha uma lanchonete minha, que eu vendia algumas coisas, gerava algum dinheiro, e estava fazendo desenhos, pegando fotos 3x4, 10x15, e vendendo essas artes. E eu, ao aceitar a fé, em uma família que era tradicionalmente católica, mamãe ficou brava, e disse: olha, tudo bem, quem quiser ser crente pode até ser, mas não venha com esse negócio para mim não. E eu falei para ela: mamãe é a primeira que eu vou falar a palavra. E eu fui o primeiro da minha família. Aceitei a fé. Depois de mim teve minha mãe, teve meu pai, teve meu irmão, que hoje é presbítero, e ele era diácono, trabalhou 1 ano e meio comigo e eu o levei ao presbitério. Meu irmão mais novo, que é auxiliar, tem a minha irmã mais nova, Gracinha. E aí vai, a minha família, sobrinhos, que hoje são crentes. Eu fui o pai na fé, o primeiro a aceitar a fé. E aí, larguei tudo e passei a jejuar todo dia e a evangelizar todo dia. Eu pegava emprestada uma caixinha de som da congregação Assembleia de Deus do bairro de Nova Vida, onde eu morava, e com o microfone fazia cultos relâmpagos todo dia. Passei a fazer isso. E todo dia eu orava. E acontecia libertação de pessoas, acontecia muitos sinais, muitas coisas. Eu comecei a ser caluniado. Assim que adentrei nesse meio, descobri que nas lideranças, no meio desse povo, há muitas pessoas malignas. No primeiro culto
quando eu aceitei a fé, que eu fui para a congregação do bairro de Estrada da Raiz, porque tinha a congregação matriz e tinha subcongregações. Eu participava da subcongregação do Conjunto Nova Vida. E a Estrada da Raiz era a congregação matriz. No primeiro dia que eu aceitei a fé, eu estava na casa do meu irmão, que hoje é presbítero aqui em Xeré, vizinho a Limoeiro do Norte, Ceará. Dois irmãos começaram uma contenda, os dois, na casa de meu irmão, e eu só ouvindo, assistindo. Um disse, Deus, ele é um que se manifesta em três. E o outro disse, não, Deus é três que concordam num. Um disse, não, está escrito que existe um só Deus, e ele é único. Agora, como ele é Pai, é Filho e Espírito Santo, você pode ser Pai, você é Filho, você tem um Espírito, mas você não é três. O outro disse, não, mas no batismo, quando Jesus saiu da água, o Espírito em forma corpórea de uma pomba veio sobre ele e uma voz bradou de cima, dizendo, este é meu filho amado. Estava ali os três. E eu sei que até perguntaram a mim, eu tinha aceitado a fé naquele dia. O que você acha, irmão Frank? Eu falei, eu acho que os dois estão certos. O que não está certo é a contenda, né? Quando foi a noite que eu fui a primeira vez para a igreja, o dirigente estava de olho em mim, Francisco Leite, um baixinho, narigudo, e me chamou até a secretaria e disse, rapaz, eu ouvi falar que você está com a nova doutrina aqui, falando para as pessoas, e eu fiquei pasmo com aquilo, porque foi a primeira vez que eu fui. E é como se ele me conhecesse, ele ficou olhando para mim e eu não entendi, ele ficou fazendo silêncio e eu falei, olha, eu só ouvi uns irmãos falando lá, né, e tal, e eu até relatei que eu vi os irmãos comentando, eu fiquei até maravilhado com o conhecimento deles, né, mas eu não sei, né, e tal. E ele praticamente me convidou para ir embora da igreja dele. Eu disse, eu fiz perguntas, ele ficou calado, olhando para mim, eu falei, o senhor quer que eu me retire da igreja, saia da igreja? Ele ficou calado, quem cala consente, eu fui embora. Então eu comecei a ver que os homens, eles se opõem ao reino de Deus e ao verdadeiro evangelho. Eu já percebi isso de cara. Aí tinha uma igreja lá perto da casa do meu irmão, que eu estava passando uns dias com ele. Era Nova Vida, era a igreja. Aí fui para a igreja Nova Vida e comecei a cooperar lá, fazendo a mesma coisa, evangelizando, indo para os cultos. Era o pastor Roberto, tinha um diácono chamado Ricardo, que era irmão dele, e tinha o evangelista Nilson. E aí um dia o Nilson estava na casa de meu irmão lá conversando comigo e tinha uma menina lá no final da rua. Ele disse, aquela eu já peguei. Aí eu sorri, eu falei, como é que é? Eu, novo convertido. Ele disse, eu já peguei ela, fiquei com ela. Disse, mas irmão Nilson, isso não seria prostituição? Ele disse, rapaz, a mulher foi para homem mesmo e começou a rir. E aí eu comecei a me zangar com aquilo. Aí ele disse, não, o Roberto, o pastor, ele não é nem casado, ele é junto e tal. E o Ricardo também, o irmão dele, é junto, não são casados não e tal. E começou... Então eu era novo convertido e fiquei escandalizado com aquilo. Hoje eu mesmo acredito que o casamento não é o contrato que o juiz faz e a bênção do padre e do pastor. O casamento é a aliança dos dois, é o ato sexual, é o amor entre os dois conviverem juntos. Adão e Eva não fez contrato em cartório e nem teve bênção de pastor nem padre. Isaac encontrou Rebeca lá no campo, se deitaram na barraca e ficaram casal. Não havia isso. Mas na época eu me escandalizei. Então, voltei para a Assembleia de novo. Eu lembro que no primeiro culto de ceia na congregação, que eu estive lá, foi dirigir a ceia um senhor chamado Francisco José. Era um senhor afrodescendente, um senhor pretinho. Ele foi dirigir. Aí ele ficou de olho em mim logo. E o segundo dirigente, que o primeiro era Pedro Paiva, um fotógrafo, narigudo também, igual o Francisco Leite, da congregação matriz da Estrada da Raiz. Parece que ser narigudo era moda, né? Aí o irmão Pedro Paiva era o dirigente, o segundo era o irmão Wilson, um vizinho meu e ainda primo por longe. E o Francisco José foi o pastor que foi dirigir a ceia na congregação de Nova Vida. Ficou de olho em mim. E aí, quando terminou o culto, o Wilson me procurou, o segundo dirigente da congregação de Nova Vida, e disse, Francisco, tu tem namorada? Eu falei, não. Disse, porque o Francisco José disse, eu conheço aquele cara, ele é junto, amigado, ou seja, amancebado, ele vive com a mulher na abolição, ele é um adúltero, falou assim. O Wilson disse, ele é um novo convertido e pede a chave da subcongregação.
de uma garagem que eu cedi, vizinha a minha casa, era uma outra congregação. E fica orando lá na garagem o dia todo. Ele não tem nem namorada, ele tem. Nem antes de aceitar a fé, ele não tinha namorada. Ele não tinha namorada. E agora ele não tem, ele é novo convertido. E o Francisco José disse: você está me chamando de mentiroso? Você está se levantando contra o pastor, é? Ele falou: não, pastor, não, você está me chamando de mentiroso, rapaz. E aí eu fiquei muito chateado com aquilo. Meu Deus, Estrada da Raiz, Francisco Leite, já me confrontou, eu novo convertido, praticamente me expulsando. Congregação Nova Vida, lá o Roberto, era um povo todo desmantelado, o meu pensamento, né? Agora aqui, a congregação Nova Vida, que é da Assembleia, onde eu retornei, vou para um primeiro culto de ceia, para ver como é. Aí veio o pastor dirigir e disse que eu sou um adúltero. Aí eu fui na sede, que era Martim Alves da Silva, que hoje é presidente em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. E Mossoró é uma segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Ela e Pau dos Ferros são cidades grandes, mas Mossoró é maior. Ela é, acho que, menor só do que Natal, possivelmente. Eu fui para a sede em Mossoró, onde eu morava. Eu residi em Mossoró, estado aqui vizinho do Ceará. Eu nasci aqui no Ceará e morei lá. E aí no primeiro culto que eu fui na sede, estava lá o pastor Francisco José, o pretinho, que falou que eu era adúltero, eu novo convertido, não tinha nem namorada. Ele estava lá sentado, então ele foi no ouvido de um pastor chamado Demétrio, ele foi no ouvido de um pastor chamado Diocleciano, ele foi no ouvido do pastor que era José Hermínio Pereira da Silva, que era o coordenador de missões, falando no ouvido deles e apontando para mim, para minha cara, lá no meio da igreja sede, no meio de uma multidão. E falei: meu Deus do céu, isso é casa de Deus ou é lugar de acusação, de calúnia? Resumindo a história, gente, eu vi que a fé verdadeira existe, que as pessoas que buscam o Criador existem sim, são fiéis. Mas eu vi os homens dominando, no controle, os homens dominando, igual os fariseus. Eu vi esse jugo no pescoço, nos ombros das pessoas. Eu sempre desejei servir ao Pai livremente, fora desses homens. Sempre teve líder, com boas intenções, mas o sistema, a malha deles é igual aquelas quadrilhas dos filmes. O cara é durão, mas o chefão dele é mais durão do que ele. E ordena ele fazer o que manda, senão é morto. E o chefão tem outro chefão mais durão. E vai por aí afora. Eu vi esse sistema. Eu sempre quis o evangelho livre que serve a Jesus. Aquele que diz assim: vinde a mim, quem está cansado e oprimido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu sempre desejei esse evangelho aí. E aí, resumindo, eu fui para Fortaleza, cursei seminário. O seminário eu queria ter conhecimento da cartilha da igreja, saber como era. Mas muita coisa do seminário eu não concordei. Eu vi que a palavra seria um pouco mais diferente. Mas eu me destaquei e fui convidado no ano de 97, pelo pastor vice-presidente da convenção, Pedro Cavalcante Falcão, para ser líder de igreja novinho. Eu tinha acabado de conhecer minha esposa, ele falou: case, que eu tenho um presente para você, eu vou te enviar para o campo. E assim foi. Como pastor de igreja, eu fui pastor 8 anos, e eu desejei, vendo a necessidade que é muito grande das pessoas, repartir a renda da igreja, retirar um salário mínimo para mim e repartir com toda a igreja. O presbitério não consentiu isso. O presbítero Antônio Santo, um dos mais velhos, até falou: pastor, nós não concordamos com isso, porque se o senhor repartir a renda da igreja, outro líder não vai querer lhe substituir. E eu perdi a vontade de ficar sendo líder de igreja. Eu vi que sempre tinha líderes ali mandando e a gente não podia fazer de acordo com a igreja primitiva, que repartia uns com os outros, que era uma família, mas sempre teve um sistema ali liderando e aprisionando essas pessoas, entendeu? E aí eu desejei muito ser itinerante e ver como seria, se eu teria mais liberdade, se eu falando a verdade seria aceito, como seria. E fui ser itinerante. E nunca cobrei para pregar, sempre disse que me desse uma oferta voluntária. E ainda o que eu peguei, sempre reparti com pessoas carentes, principalmente mendigos, que Deus mandava para a porta da igreja onde eu estava pregando. Eu morei em São Paulo, eu retornei de São Paulo para cá em 2013, por aí. E estava morando lá, mas era incrível. Eu ia pregar na igreja
E geralmente Deus enviava algum mendigo para a porta quando terminava o culto, eu ainda ia lá para ajudar aquelas pessoas, cooperar com aquilo que eu... algum DVD que eu vendia, alguma oferta que eu recebia. Pois bem, eu vi sempre esses homens liderando essas igrejas. Eu queria mais liberdade, eu queria servir ao Pai igual à igreja primitiva. E veio no coração, depois de mais de 20 anos sendo líder, de eu sair da igreja, sair do sistema e servir ao Pai com mais fidelidade, ainda falando toda a verdade. E aí em 2014 eu saí do sistema. Saí do sistema, minha mãe, ela na ocasião ficou um pouco revoltada comigo. Eu apenas avisei ela que eu não ia mais participar da convenção, que eu ia ficar com a minha família. E ela, quer dizer que você é mais santo do que os outros? Quer dizer que você sabe mais do que os outros, meu filho? Quer dizer que eu estou aprendendo errado? Né? E quer dizer que não é para a gente ir para a igreja. Eu falei, não mãe, não estou convidando ninguém. Eu apenas estou dizendo que não quero ir mais para o templo, eu quero cuidar da minha família. Isso foi em 2014. E fui trabalhar com desenho, com artes novamente. Não é? Saí do sistema, né? E aí eu fui vendo na escritura cada vez mais, tirando do sangue todo o veneno do sistema, o fermento dos fariseus. E aí eu percebi, vi claramente que a igreja de Atos 2 e 30 em diante, a igreja de Jesus, ela tinha um perfil diferente dessa. E aí, relembrando o que eu aprendi no seminário e pesquisando também, que todo o povo de Deus foi perseguido e foi morto. Se esconderam nas catacumbas de Roma, foram mortos no Coliseu, foram perseguidos pela Santa Inquisição da Igreja Católica, foram queimados, foram mortos ao fio de espada. E aí eu fui vendo a história, Mateus foi decapitado pela espada na Etiópia, Marcos foi arrastado por 2 cavalos nas ruas de Alexandria até morrer, Bartolomeu foi retirado a pele vivo por ordem de um rei bárbaro, Lucas foi morto, Paulo foi decapitado pela espada em Roma, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago Menor foi atirado pela janela do templo. Eu fui vendo a história que não bate com essa igreja daí. E aí eu fui pesquisando, fui vendo e vi que o imperador Constantino, que era general, depois, anos depois, ele desejou ser imperador e ele disse que teve uma visão de uma cruz e uma frase dizendo, por este sinal vencerás, para ele lutar contra as nações que não fossem do cristianismo, matar as pessoas, coisa que nunca Jesus concordaria. E aí, a partir daí, que ele aderiu ao cristianismo, e havia 700 templos de Mitra em Roma, iniciou-se o catolicismo. E ele pegou todas as crenças da Babilônia, do Egito, da Grécia, da Pérsia, todas as divindades romanas e jogou dentro desse cristianismo. E depois desse cristianismo, o monge agostiniano Martim Lutero, querendo uma reforma da igreja, ele saiu e foi condenado pelo Tribunal Católico, mas ele estava do lado dos Cavaleiros Templários, que era a maçonaria da época, que guardava o ouro católico, por isso ele não foi morto. Iniciou o protestantismo. Só que a reforma não foi feita. A reforma, quando você faz uma reforma numa casa, você abre uma porta, você derruba uma parede, mas não teve mudança. A Igreja Católica ficou como era. Ele iniciou uma protestante paralela com a Igreja Católica. O que aconteceu? Se o Império Romano tinha ouro, Martim Lutero com os Cavaleiros Templários também tinha. Se a Igreja Católica veio de Constantino puxando a espada, lutando e derramando sangue, Martim Lutero teve de pegar a espada também. Zwinglio também teve de pegar, Zwinglio teve de usar a espada também. E quem mais? Alguns, como Martim Lutero, teve de guerrear literalmente. O que aconteceu? Dividiu poderes. A igreja protestante mudou de batina para terno, de missa para culto, de paróquia para templo, de eucaristia para Santa Ceia, mas tem muito hoje nesse evangelho, muito bastante, que está longe do evangelho de Jesus e da igreja primitiva. Totalmente longe. E eu vou dar um exemplo aqui. Deus deu 10 mandamentos, começando por dizer que ele era o único Deus para ser adorado, não comparasse ele com nenhuma imagem e amasse o próximo. E Jesus disse, quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com todos os mandamentos. Moisés escreveu 613 mandamentos, criou o Talmud que já estava contradizendo os 10 mandamentos de Deus. E Jesus, quando foi abordado sobre a mulher adúltera, que a lei de Moisés mandava apedrejá-la, Jesus não atendeu. Quando Jesus foi condenado justamente pelos Anás e Caifás, somos sacerdotes dos fariseus e saduceus, que eram seguidores das crenças dos persas, do zoroastrismo, e Pilatos disse, eu não vejo culpa nesse homem, eles disseram, ele foi contra Moisés e contra o templo, olha só. E agora,
você veja que eles não estavam seguindo o mandamento do Pai. Essa igreja de hoje também invalidaram os mandamentos do comportamento da igreja primitiva de Jesus e dos apóstolos por instituições que veio da igreja católica, como mesmo de Martim Lutero, e essas instituições com templos e tudo. Me veio na mente que essas igrejas que funcionam em templo, elas não servem ao Criador. Basta criar a pessoa jurídica CNPJ. Eles trabalham com um governo ligado a um Constantino da vida, ligado com o sistema da vida, que é uma das bestas. Vou dar um rápido exemplo aqui. Abra bem a mente, que eu concluo agora. Jesus falou para a samaritana: o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo e nem no monte. É em espírito, em espírito. Então, Jesus disse que o período do templo acabou. Quando Pedro mostrou as estruturas do templo, ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era para cair o templo e ser rasgado o véu. Acabou. Quando Estevão estava sendo apedrejado, disse: ele não habita em templo feito por mãos humanas. Quando Paulo esteve no Areópago dos atenienses, disse: ele não habita em templo feito por mãos humanas. Quando Jesus falou: eu sou o bom pastor, ele disse: o bom pastor chama as ovelhas para fora. A música de Oséias de Paula: as 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Mentira, o texto diz que ele deixou nos montes e desceu ao vale para buscar a perdida, não foi em aprisco. Concluindo a história, eu percebi e vi que o modelo templário que veio dos cavaleiros templários de Martim Lutero não é do Pai. E aí eu vi pela história, eu fui pesquisar e fui ver que os cavaleiros templários eram um tipo de maçons e que o sistema templário é maçônico. Os templos da Assembleia de Deus, desde os primeiros, tinham as 4 colunas de Diana. As igrejas batistas sempre teve o peixe, o símbolo de Dagon também, botaram o peixe até na Bíblia. E vai por aí afora. E aí eu percebi, eu vi, que se aqui tem uma congregação da Assembleia de Deus, o dirigente não pode tirar 10 reais para ajudar no café de uma pobre. Tudo que tem ele envia para a sede. A sede tem o pastor Francisco Enos, que é o líder da Assembleia de Deus, faz parte da CONADEC, a convenção que eu também fui consagrado, igual ele aqui no Ceará. E ele atende a CONADEC, Convenção de Ministros Evangélicos do Ceará. E essa convenção aqui estadual atende a diretoria, primeiro presidente da convenção, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, toda a diretoria. E essa diretoria atende a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E a CGADB atende a José Wellington Bezerra da Costa, um cearense aqui de uma cidade chamada São Luís do Curu. E esse cearense, esse presidente, ele atende a banqueiros, ele e o presidente Lula. E os banqueiros é a elite da maçonaria e da magia negra. Esses banqueiros mandam em todos esses poderes. Então junta-se poderes políticos e poderes religiosos. E o livro Protocolo de Sião, dos maçons, diz que judaísmo e que maçonaria e cristianismo, que é catolicismo e protestantismo, estão ligados. Resumindo a história, se você acredita ou você não acredita, eu, pastor Frank Lima, reconheço que existe um único pastor que é Jesus. Eu tenho minha credencial e minha carta, mas eu só acredito que tem um pastor que é Jesus. Mas eu estou aqui ajudando a abrir a sua mente, sem ter recebido oferta, sem receber dízimo, sem nada. Trabalho com as minhas mãos desenhando. Bem verdade que quem quiser fortalecer o canal, dando um like, compartilhando, se inscrevendo no canal, sendo parceiro, tornando-se membro, vai nos ajudar. Mas eu creio num verdadeiro evangelho. Mas não tenho visto, não tenho conseguido ver esse evangelho por aí. E os mais fiéis, eu tenho irmão, eu tenho primo, que é fiel, desde que aceitou a fé. Tem um primo meu que aceitou primeiro do que eu. Muito fiel, eu vi a vida toda ele sendo humilhado por homens que eram os líderes dele, humilhando ele, humilhando, e ele servindo, obedecendo, dizendo sim senhor, a vida toda. É como se estivesse servindo a homens. Não estou dizendo que ele está servindo a homem. O que ele serviu aos líderes foi servindo ao Criador tendo temor, mas eu sempre vi esse sistema que escravizam homens fiéis, que trabalham ali a vida toda, que se fossem cães gulosos eram ricos milionários, mas querendo servir ao Criador, estão comendo pão que o diabo amassou, estão debaixo dos pés desses líderes sarcásticos, nojentos, muitos fedidos que estão aí. Tomando conta, são fariseus e saduceus que agora não se sentaram na cadeira de Moisés, se assentaram no lugar do trono do Criador, e estão liderando essas igrejas por aí. Que o Pai guarde os remanescentes. Ele tem aqueles 7.000 guardados em cavernas que não dobraram os joelhos perante Baal. Grande abraço em todos. Até o próximo vídeo.